Olá, estudante da disciplina de Engenharia de Software. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. Vamos falar sobre diagramas, sobre projetos de engenharia de software. Estamos no módulo 3, unidade 2, em que a gente tratou na última aula a respeito de projeto, gerenciamento de projeto de software. E nessa aula, vamos falar um pouco sobre design, sobre projeto, sobre o ML, sobre questões importantes que estão no coração da engenharia de software. Então, a atividade de engenharia de software, a grande tarefa de engenharia de software, embarca muitas subtarefas. Dentre elas, a modelagem de produtos, de projetos novos, é uma das mais importantes. Então, grande parte da vida do engenheiro de software é modelando novos sistemas, criando diagramas, tomando decisões. Então, isso faz parte dessa grande sub-área que a gente tem dentro da engenharia de software, que é design de software. Então, vamos falar um pouco sobre modelos, sobre o ML e outros elementos importantes também. O objetivo que foi proposto lá no plano de ensino para esse módulo é entender as principais técnicas de gerenciamento de projeto de software e realizar uma visão geral a respeito de design de software. Retomando aqui o que a gente já tinha falado anteriormente, a engenharia de software é composta por grandes fases, grandes etapas, que estão relacionadas à definição, construção e manutenção de software. Então, a gente está ainda focado na definição, a gente vai falar um pouquinho de análise, e também a gente vai evoluir um pouco para falar sobre projeto. Então, estamos nesse limite entre definição e construção. Lembrando que na etapa de definição, a gente está preocupada com o que o sistema faz, ou o que o sistema fará. Então, a gente não está preso à tecnologia. Na fase de construção, nessa grande etapa de construção, a gente já pensa como vou colocar em prática aquilo que entendi do problema do cliente. Então, quais as tecnologias, qual a arquitetura, como vai ser a internet do usuário que vai executar os nossos sistemas e vários outros elementos importantes. Então, é bem importante a gente distinguir bem entre definição e construção, porque são tarefas que se complementam, mas que são completamente diferentes entre si. Retomando também um pouquinho o que a gente falou nas aulas iniciais a respeito de modelos de processo de software, a gente tem muitos modelos diferentes propostos na literatura, as empresas utilizam esses modelos com muita intensidade, alguns mais utilizados, outros menos utilizados. Então, eu destaquei aqui um processo mais burocrático, que é o processo unificado, tem muitas tarefas, muitos documentos, muita burocracia, muitos relatórios, muitas reuniões. E ele destaca também, dentro do processo unificado, essa etapa de análise de projeto, como vocês podem ver lá numa das disciplinas. Então, a gente tem a disciplina de análise de projeto, que consome grande parte do esforço do processo unificado, gera muitos diagramas, trabalha com orientação a objetos, usa a UML com muita força. Então, a gente tem, dentro do processo unificado e de outros modelos burocráticos, a análise e design muito bem representados. Depois, eu coloquei aqui também, do outro lado, o modelo XP, que é um método ágil, também bastante utilizado na indústria, juntamente com o Scrum, e que também fala de modelagem, de análise de projeto. Então, dentro desse modelo, composto por muitas tarefas interessantes, a gente tem, por exemplo, projeto simples, aqui bem no coração do XP. O projeto simples dentro do XP significa fazer modelos rapidamente e somente aqueles que façam sentido. Aqueles modelos que a equipe veja valor e perceba que aquilo de fato vai acrescentar no projeto. E não fazer por uma mera burocracia, uma mera necessidade. Pelo contrário, os métodos ágeis, eles só implementam, só gastam tempo e esforço com aquilo que realmente vai ser útil para novos desenvolvedores, para manutenção e coisas do tipo. Então, são modelos completamente diferentes, mas eu queria destacar aqui a presença da análise de projeto em todos eles, independente do modelo. É claro que quando a gente fala em métodos ágeis, a gente fala em coisas muito resumidas, em coisas muito simples. Não é o uso de ferramentas robustas, caras, nada disso. Mas, sempre que necessário, a análise ou o projeto é executada também.
Então, dentro da análise, destacando novamente que a gente visa identificar o que o sistema faz, né? Então, destacando novamente que o nosso foco aqui é o que fazer. Descobrir o domínio do usuário, descobrir o seu contexto, suas dores, como a gente costuma falar com o pessoal da indústria, e o que a gente pode fazer em termos de sistemas para melhorar a vida dele. Artefatos de análise capturam resultados do processo de investigação do domínio do problema. Então, a gente vai ver que para a etapa de análise tem alguns diagramas muito específicos e que ajudam a gente a definir muito bem o que fazer em termos do novo produto que vai ser desenvolvido. No projeto de software, a gente quer criar a solução. Então, é pensar como o problema vai ser implementado, ainda em nível de projeto. Os artefatos de design representam a arquitetura de software necessária para realizar concretamente o sistema. Então, aqui a gente já mudou o foco, está pensando em como vou colocar em prática tudo aquilo que eu descobri lá na fase de análise. Então, esse é o nosso foco aqui para o design. Análise e design, né, pensando também, principalmente aqui no design, a gente tem que considerar sempre algumas boas práticas. Tem muitas boas práticas listadas na literatura, mas algumas se destacam e elas sempre vão ser referência para a gente, independente da tecnologia que a gente utiliza. Então, nós podemos falar primeiramente em baixo acoplamento, que significa estabelecer menor dependência entre as classes, os módulos ou outro elemento importante. Então, baixa dependência. Ou seja, eu crio módulos, crio funções, procedimentos ou qualquer outra coisa que tenha a mínima dependência entre si. Então, quais são os benefícios disso? Não é ou é pouco afetada por mudanças em outras classes ou outros módulos, é mais simples de ser entendida, de ser utilizada e é mais simples também de ser reusada. E reuso é um tema muito importante para a gente dentro de engenharia de software, porque a gente gostaria muito de ganhar tempo reusando elementos que a gente já tem, seja código-fonte, seja artefatos no geral. E a gente fala também de alta coesão, que significa manter as responsabilidades de cada classe fortemente relacionadas. Significa que eu tenha uma ou, no máximo, poucas funcionalidades dentro de uma mesma classe, um mesmo módulo, um mesmo procedimento, uma mesma função. Então, isso facilita muito a nossa vida como testador de software, por exemplo, ajuda também na questão do reuso, então, aumenta a clareza, a compreensão do projeto. Então, é muito benéfico quando a gente tem uma alta coesão também. E por que usar modelos? Né? Então, a gente já comentou anteriormente que todas as atividades de engenharia de software custam caro, né? E a gente tem que ter uma justificativa para utilizá-las, para que a gente não desperdice o tempo do projeto e nem os recursos financeiros. Então, por que a gente faz modelagem? Já que é uma tarefa que custa caro dentro das empresas, aloca muitas pessoas, tem uso de ferramentas que nem sempre são gratuitas, e essas ferramentas às vezes custam um valor considerável. Então, por que a gente faz isso? Por alguns motivos. Entender o que está sendo construído, o software raramente é construído por uma única pessoa, então a gente precisa compartilhar o conhecimento que a gente adquire à medida em que o projeto evolui, melhorar a comunicação entre os membros da equipe com os clientes. Então, os modelos, eles geralmente são utilizados também para a gente assinar contratos. Então, a gente faz um caso de uso, um documento de requisitos, um diagrama de classes e outros. E a gente pode ter a concordância do usuário final ou do cliente para que aquilo seja desenvolvido. Isso pode funcionar como um contrato ou algo muito parecido a um contrato. E melhora a comunicação dentro da equipe também, porque as pessoas precisam, como eu falei, compartilhar o conhecimento. E os modelos são ótimos para isso, para permitir que a gente transmita o que a gente já tem a respeito do projeto. Testar uma entidade também é importante, né? E lhe dar forma. Reduzir a complexidade, à medida em que a gente tem um problema complexo, a gente pode reduzi-lo em problemas menores e modelar esses pequenos problemas e tentar resolvê-los em incrementos. Isso também é uma técnica muito importante para a gente, porque nos ajuda a diminuir a complexidade e entender
os detalhes de cada parte desse projeto maior. Documentar um sistema existente, a documentação é muito importante, principalmente na fase de manutenção do software, e ela é muito importante também quando a gente entrega um projeto implementado para um testador. Então, ele vai consultar toda a documentação que foi gerada para que ele possa elaborar os testes e testar de acordo com a especificação. E gerar uma implementação correta, né, do sistema e que pode ser e deve ser, inclusive, dirigida a modelos. Então, o programador pega esses modelos já validados e pode, então, transformar esses modelos em código-fonte. Tem ferramentas que permitem que a gente evolua muito rapidamente de um modelo para um código-fonte. Então, esses modelos podem ser úteis para isso também. Pensando aqui agora, um pouquinho já nessa etapa de modelagem, né? Então, a gente trabalha muito fortemente com orientação a objetos. A gente trabalha também hoje bastante em engenharia de software com o ML, que nos permite modelar os sistemas, e outras ferramentas também, dependendo do tipo de sistema. Obviamente, em sistemas críticos, a UML não é suficiente, né? Então, a gente pode utilizar o UML para modelar, conhecer o domínio, mas a gente geralmente usa outras ferramentas mais robustas também, que nos permitam uma especificação mais concreta, uma especificação mais detalhada e mais correta daquilo que a gente quer especificar, né? Então, imagine, por exemplo, uma máquina de radioterapia de um hospital, né? Então, o ML somente não é suficiente, porque a gente precisa de muita precisão nesse sistema. Então, a gente tem que, em alguns momentos, fazer uma análise até matemática de tudo que acontece ali naquele sistema. Ter certeza de que o sistema evolui corretamente de uma etapa para outra, e inclusive em termos de precisão. Então, o ML é usado no mercado, bastante utilizada para alguns tipos de sistemas, em alguns casos a gente complementa isso. Então, pensando na orientação a objetos, em modelos do ML, a gente usa muito frequentemente esse conceito de domínio, né? Então, o que vem do domínio que vai virar código-fonte um dia? Quando a gente pensa numa biblioteca, por exemplo, né, um conceito muito importante, talvez o mais importante da biblioteca, é o conceito de livro, que a gente conhece o que é fisicamente, né? A gente tem os livros digitais, mas o conceito de livro existe. Como a gente representa isso na etapa de análise? A gente tem uma classe, né, livro, que tem esse nome livro, que é o próprio nome, e vai ter ali alguns atributos, né? Então, a gente pode ter o atributo título, o atributo autor, o atributo ano de publicação, e assim por diante. Então, na representação na fase de análise, a gente detalha um pouco mais esse conceito que a gente tem. Livro é composto por alguns atributos. Na fase de projeto, a gente evolui um pouco o que a gente gerou lá na fase de análise, e a gente pode pensar, inclusive, em algumas funções que vai existir para esse conceito livro. Então, eu posso ter a função imprimir, que depois vai virar para mim um método. Eu posso ter a função compartilhar. Eu posso ter várias funções importantes para o conceito de livro. Depois, a gente tem a representação, já na etapa de implementação, que é quando a gente, então, vai gerar código-fonte pensando numa linguagem de programação, independente de qual seja ela, né? Então, a gente tem essa evolução dentro da UML e outras propostas também, que tenta resgatar a realidade, né, o domínio, e transformar isso em código-fonte. Então, como eu falei, talvez vocês conheçam com uma certa facilidade já, né, há algum tempo, a UML, porque ela é já utilizada há algum tempo. Significa linguagem de modelagem, lembrando que ela não é uma metodologia, né, então, ela é uma forma da gente modelar um sistema. Linguagem de modelagem padrão para especificar, visualizar e documentar sistemas orientados a objetos. Então, lembrando que a orientação a objetos ela é muito importante em vários modelos de processo, inclusive o processo unificado, e ela também serve como uma referência importante para que a gente tire o melhor proveito possível de elementos de análise, de projeto e assim por diante, né? Então, tem dentro da orientação a objetos conceitos muito importantes, que são muito utilizados na prática, independente da engenharia de software, né? Quem faz programação orientada a objetos também utiliza esses conceitos.
E eles estão relacionados, por exemplo, à herança, a polimorfismo e outras características muito importantes também. Bem, então dentro dos diagramas da UML, a gente tem muitos diagramas, muitas propostas diferentes. As empresas não usam todos eles porque elas gastaram muito tempo e muito recurso. Então, na prática, elas selecionam aqueles que são mais importantes, mais convenientes, de acordo com cada projeto e de acordo também com o tempo e orçamento dos projetos. Mas é importante a gente saber que existem os diagramas estruturais, primeiramente, né? Então, são aqueles, como o próprio nome diz, ligados principalmente à estrutura dos sistemas, e dentre eles se destaca o diagrama de classes, que é bastante importante, o diagrama de componentes também, que é utilizado com menor frequência, mas também bastante conhecido na indústria. A gente tem também os diagramas comportamentais, diagramas de caso de uso, de atividades e de estado. Então, todos eles são bastante importantes e todos eles têm uma função também muito importante aqui dentro da engenharia de software. E mesmo que a gente comente, né, que nem todos eles são usados na indústria, a gente sempre se pergunta o que usar, quantos diagramas eu preciso usar para modelar um sistema que eu queira desenvolver. Então, essa é uma dúvida que às vezes a indústria tem também. E ela tem que tomar decisões de acordo com suas propostas, seus recursos humanos disponíveis, suas ferramentas e outros recursos. Então, a gente tem também, em relação, né, aos diagramas que a gente viu de estrutural e o diagrama estrutural e de comportamento, a gente tem os diagramas também de interação. Então, diagramas de comunicação, de sequência, de tempo e visão geral de integração. Então, esses diagramas de interação também são bastante utilizados. Então, quando se faz essa pergunta sobre quantos, a gente considera que 3 a 5 diagramas são suficientes. Claro que problemas mais complexos, projetos mais complexos, podem exigir mais do que isso. Vamos ver um pouco a respeito desses diagramas. Primeiramente, a indústria gosta bastante do diagrama de casos de uso, porque ela representa em muito alto nível o limite do sistema. Né? O que vai ter num sistema e o que não vai ter. E ele pode representar também com muita facilidade o que vai ter em cada incremento do sistema. Né? Então, eu posso fazer um diagrama de casos de uso para um primeiro incremento que eu vou entregar para o cliente. Isso é muito útil. Eu mostro claramente para o cliente que nesse primeiro momento, nesse primeiro incremento que vai ser entregue, eu vou entregar algumas funcionalidades, não todas. Aquelas que estão contidas naquele diagrama de casos de uso referente àquele incremento. Então, eu consigo mostrar, por exemplo, além do limite, que ele é muito bom para mostrar o limite do sistema, as interações entre os sistemas e os atores. Então, nesse exemplo aqui, eu tenho um problema relacionado a leilões, né? Pode ser um leilão online, por exemplo, em que eu tenho 2 atores importantes, que é a leiloeira ou leiloeiro e o usuário final, que é aquela pessoa que vai acessar o sistema interessado em algum lance. Esses atores têm funções muito diferentes dentro do sistema, obviamente, e eu represento aqui essas grandes informações, sem detalhes. E mostro também como acontece a interação. Quando a gente fala em casos de uso, seja textual ou seja diagramas, o nosso foco é interação. O que o ator recebe, como ele interage e o que ele fornece para o sistema. Então, esse é o grande ponto dos casos de uso. Então, nesse exemplo, a leiloeira tem condições de criar um leilão e finalizar um leilão. E a gente representa também a dependência entre esses casos de uso. Então, finalizar leilão só vai acontecer, obviamente, se ele tiver sido criado. Então, essa representação também existe uma sintaxe para isso bem definida dentro dos diagramas de casos de uso. E, por outro lado, o usuário final vai poder realizar várias tarefas, né? Como realizar lance, ganhar um leilão, pagar e assim por diante. Né? Então, isso fica bem explícito também. E a gente tem essa ligação de dependência e tem representado também a ligação de extensão. Né? Então, a gente tem um caso de uso estendendo o outro. No nosso exemplo, pagamento que pode ser realizado com boleto ou que poderia ser realizado com cartão. Então, essas funcionalidades de como fazer o pagamento estendem
uma outra função, que é a função pagar. Então, os casos de uso representam essas grandes informações. Depois a gente tem aqui o diagrama de atividades, também muito utilizado, porque ele representa de uma forma completamente diferente, em relação aos casos de uso, aquilo que vai virar código-fonte um dia e aquilo que vai virar modelos mais complexos, né? Então, aqui a gente já tem uma representação do fluxo de dados, né? Então, qual a ordem das coisas? O que pode acontecer em paralelo no sistema? O que não é paralelo? Então, ele tem essa representação, como está aqui ilustrado, né, representando o fluxo de dados, do início até o fim. Então, o início é representado de uma forma, né, uma bolinha fechada, e o fim também representado de uma forma semelhante ao início. E a grande questão aqui é modelar processos de negócios, né, então, humanos e automatizados. Então, a gente tem aqui a representação muito clara de como as coisas acontecem dentro do sistema e qual a ordem, né? Qual a dependência. Então, quando eu falo aqui, por exemplo, verificar a disponibilidade de itens no estoque, eu só posso chegar aqui nessa grande atividade se eu tiver cumprido tudo que está anterior a ela, né? Eu tenho uma barra aqui que representa isso claramente. Então, ela só vai ser iniciada quando as anteriores forem finalizadas. Percebam que esse tipo de situação a gente não identifica lá no diagrama de caso de uso. Então, por isso, a gente fala que um diagrama complementa o outro, traz informações a mais que o outro não tinha. E, sucessivamente, né, a gente tem aqui também algumas condições que podem ser representadas. Se acontecer alguma coisa, faça determinada atividade, se não, faça outra atividade. Então, isso é muito comum aqui dentro do diagrama de atividades também. Falando um pouquinho do diagrama de sequência, ele também é muito utilizado na indústria, porque ele é uma evolução muito natural do diagrama de casos de uso, e ele também evolui muito facilmente para projeto e código-fonte. Então, a partir de um diagrama de sequência, a gente já está quase tendo um código-fonte. Então, ele faz esse paralelo, né, essa ligação entre aquilo que veio lá do caso de uso, que ainda é muito trivial, é muito alto nível, é muita linguagem natural, e aquilo que já está virando código-fonte. Então, por isso, ele é bastante utilizado nas indústrias e na indústria, e ele apoia a identificação de operações e consultas do sistema. Então, percebam como a gente está evoluindo dentro da modelagem e a gente já está chegando em operações e consultas, né? A gente partiu de casos de uso e está chegando já em operações. Ou seja, a gente já está chegando no código-fonte. E aqui, nesse exemplo, né, ele é bem simples, e logo em seguida eu vou mostrar o caso de uso referente a ele. A gente tem a representação do ator principal, que para a gente é um atendente, né, também pensando no exemplo de biblioteca. A gente tem uma interface e a gente tem o controlador, que é o próprio sistema. Né? Então, a interface com a qual a gente interage, geralmente a interface gráfica do usuário. Então, aqui eu tenho uma representação do que o ator manda para o sistema e o que ele recebe. Mas de uma forma muito diferente do que é feito no caso de uso, porque aqui no diagrama de sequência, eu eliminei tudo aquilo que era perfumaria para mim. Tudo aquilo que não ia virar código-fonte, mas estava lá no caso de uso para me ajudar a entender o problema. Aqui eu já estou indo mais diretamente para as operações. Então, nesse exemplo, o atendente envia um número de identificação para a interface gráfica ou para o sistema, né? Então, ele chega numa biblioteca, ele digita lá, né, o número de identificação de um determinado aluno. O sistema recebe isso, processa, controla isso e devolve um nome ou alguma outra característica que a gente queira, geralmente o nome, né, mostrando que aquela pessoa já está cadastrada. A partir daí, o aluno, o profissional, alguém que esteja acessando esse sistema na biblioteca, passa para o atendente o identificador dos livros que gostaria de receber, ou de pegar emprestado e levar para casa, né? E aí entra num ciclo de repetição, em que esse retângulo mostra essa repetição, em que a gente poderia pedir vários livros, tentar alocar vários livros, né, pegar emprestado vários livros. O sistema permite que isso aconteça e, ao mesmo tempo, ele confirma
o empréstimo, fazendo associação entre o identificador da pessoa que está tentando pegar os livros emprestados e o livro. E depois ele encerra isso, né? Então, essas informações são representadas de uma forma muito mais prática aqui nesse diagrama de sequência. Então, tenho aqui o caso de uso, né, que deu origem ao diagrama de sequência que a gente viu anteriormente. Então, ele tem cada passo registrado aqui, mas a gente retira o que é mais importante desse caso de uso para transformar num diagrama de sequência. Aqui, então, eu tenho uma explicação um pouco mais detalhada de cada elemento que faz parte do diagrama de sequência. Então, a gente tem um ator, a gente tem um evento de sistema, representado por essa flecha. A gente tem aqui na vertical a linha de tempo, né? Então, existe uma ordem temporal nessa especificação. A gente tem o controlador, que é o sistema. A gente tem uma operação também, né? À medida em que um evento de sistema acontece, uma operação é realizada. A gente tem retorno, né? Resposta do sistema. Então, são vários elementos aqui importantes e, ao mesmo tempo, muito simples, que nos permite especificar uma grande quantidade de informações, né? Então, o diagrama de sequência ele tem esse poder, ele é bastante utilizado na prática e ele é muito importante também. O diagrama de classes é um diagrama dos mais conhecidos também pelas pessoas que trabalham com engenharia de software. As empresas usam com muita frequência, porque ele representa de uma forma muito clara os dados, os atributos, os métodos referentes a cada classe e assim por diante. Então, antigamente, a gente usava com muita frequência os diagramas de entidade e relacionamento. E hoje a gente usa muito mais o diagrama de classes, porque ele representa todos aqueles atributos que a gente já representava anteriormente, com muito mais riqueza de informação. Então, a gente representa os métodos, a ligação entre as classes e vários outros elementos importantes da orientação a objetos, inclusive herança, né? Então, o diagrama de classes, ele é bastante importante também. Ele serve para identificar os conceitos do domínio, como a gente viu naquele exemplo do livro, e o relacionamento entre eles. É a decomposição de um domínio em conceitos ou objetos importantes. E é uma representação visual muito interessante também, né? Então, ele traz uma representação muito simples. E outro ponto importante é que a gente tem muitas ferramentas de software livre que fazem diagramas de classe com muita rapidez, né, com muita qualidade também na representação gráfica. Então, isso colabora para que as empresas tenham interesse em adotá-lo. Então, deve ser independente da solução física que virá a ser adotada, né? Então, um diagrama de classes, obviamente, ele deve poder ser implementado em diferentes linguagens de programação, e eles ficam delegados à fase de projeto os elementos de solução que se referem ao diagrama de classes, né? Então, a fase de projeto é aquela que, de fato, vai definir muitas questões importantes. Eu trouxe aqui um exemplo de um diagrama de classes. É um diagrama muito simples, na verdade, né? Mas que ele traz aqui esses elementos, essas representações importantes do que é uma classe, como elas se associam a outras classes, quais são os métodos ligados às classes, né? Então, essa parte de baixo, a gente tem a representação dos métodos e alguma informação a mais. Aí, em cima, na parte de cima, a gente tem os atributos que são representados. Então, a gente tem os grandes elementos do diagrama de classes representado aqui. A gente tem aqui também uma representação da herança, né? Então, como eu falei anteriormente, herança é um dos elementos da orientação a objetos muito importantes e que a gente pode facilmente representar num diagrama de classes. E, novamente, aquela dúvida, quanto modelar, né? O quanto eu preciso fazer modelos? Então, a gente depende da organização e dos recursos disponíveis, como eu comentei, e é sempre bom a gente lembrar da modelagem ágil, que é um pouquinho diferente dessa modelagem muito completa e muito burocrática e cheia de diagramas, né? Então, a modelagem ágil diz o seguinte: valorize mais software funcionando do que documentação abrangente. Crie diversos modelos em paralelo. Então, evite tarefas muito sequenciais e que vão gastar muito tempo. Modele com outras pessoas, né? Então, a modelagem ágil é muito ligada à equipe, que outras pessoas saibam compartilhar o seu conhecimento, complementar o seu conhecimento também.
Organize a participação ativa dos clientes, então que eles possam ver esses modelos, que eles sejam simples o suficiente para permitir que as pessoas entendam, não só os engenheiros de software. Promova a posse coletiva, né? Então evite termos do tipo seu modelo está errado, seu modelo está ruim ou está incompleto. E sempre dentro da modelagem ágil, crie conteúdo simples, né? Evite modelos, ferramentas complexas que vão gastar muito tempo da equipe. Use ferramentas simples, como eu comentei, né? Então esse é um ponto importante. Comprove sempre com código-fonte, não gaste muito tempo fazendo modelagem dentro dos métodos ágeis. Então, faça um pouco de modelos, mas faça código-fonte também para validar aquilo que você fez. E considere sempre a testabilidade, né? Avaliar os modelos, quanto à qualidade também é importante. Como considerações finais, a gente viu que diferentes modelos podem representar diferentes situações, então a gente tem diferentes níveis de abstração dentro da engenharia de software. Por exemplo, casos de uso é um nível de abstração, diagrama de sequência é outro, código-fonte é outro. Então, a engenharia de software vem para conseguir enfatizar tudo isso e considerar todas essas possibilidades. O uso de ferramentas são fundamentais, né? Então, por exemplo, a StarUML ajuda muito na criação de diagramas de classes, diagramas de casos de uso. Então, é uma ferramenta muito simples, software livre, eu deixei o endereço dela, e que pode ser utilizada com muita facilidade e rapidez, inclusive para quem utiliza métodos ágeis. Então, algumas atividades importantes, né? Sempre validação dos modelos, se possível com código-fonte, avaliação de qualidade e rastreabilidade também, principalmente em métodos mais burocráticos. Essa rastreabilidade é importante para a gente conseguir identificar onde, dentro do código-fonte, cada modelo foi representado e implementado. Então, à medida em que os projetos de software evoluem, a gente tem muita informação e a gente precisa organizar essas informações e a rastreabilidade ajuda bastante nisso e ela pode ser utilizada, colocada em prática de formas muito simples. Tem empresas que, inclusive, usam uma planilha para tentar fazer esse casamento entre modelos e código-fonte. E, por último, tem aqui as referências que foram utilizadas, então, para a realização dessa aula. E a gente finaliza aqui esse módulo.